Voltamos, pessoal, para mais um vídeo da nossa série sobre riscos. A gente já falou sobre riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. Agora vamos fechar o nosso 5 elementos de risco. A gente já falou, inclusive, sobre eles, que são os riscos de acidentes, tá bom? Então, quando a gente fala de risco de acidente, então a gente fala sobre qualquer atividade, vamos aqui exemplificar algumas atividades que tornam os acidentes como sendo o nosso risco. Não é um risco físico, não é um risco biológico, mas é o risco de que aconteça um determinado acidente. Em que possibilidades, em que hipóteses é que isso normalmente acontece, certo? Esses acidentes. Então, por exemplo, em locais onde existe a possibilidade de incêndio ou explosão, ali existe um risco de acidente, tá? O risco de acidente devido ao armazenamento de um inflamável, armazenamento de um explosivo, tá certo? Então, tudo isso torna aquele local, ambiente, um local onde há um risco de acidente, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um local onde as máquinas e equipamentos têm a proteção inadequada ou não tem proteção, ali naquele local eu também tenho um risco de acidente. Se eu tenho, por exemplo, um local onde o arranjo físico ele é inadequado, ele é apertado, não dá para fazer, inclusive a gente já falou sobre isso. Onde o arranjo físico é inadequado, ele é apertado, o dimensionamento do layout das máquinas é inadequado, não tem como você passar entre uma máquina e outra de forma confortável, tá? Então tudo isso são arranjos físicos inadequados, tá? E esses arranjos físicos inadequados aumentam os riscos de acidentes. Então, por exemplo, se você vai trabalhar, olha uma coisa interessante de risco de acidente, que aparentemente é risco biológico, mas na verdade é um acidente, tá? Você trabalhar com animais peçonhentos, algumas é um risco biológico também, obviamente, por trabalhar com animais, mas o fato do animal peçonhento lhe ferir, aquilo ali é um acidente, certo? Não é o risco biológico em si, o ato do acidente, da picada de um animal peçonhento, tá bom? Então, outra coisa que a gente pode pensar é eletricidade, os riscos atrelados às pessoas que trabalham com eletricidade em alta tensão, em locais de geração de energia, de distribuição, de transmissão, tá bom? Ou então até nas nossas próprias casas, nos sistemas elétricos de consumo, tá certo? Então, se você parar para pensar nisso também, é o risco de acontecer o quê? Um acidente ali, né? O choque elétrico, ou então a própria morte devido ao choque elétrico, tá? Então, os acidentes, eles vão acontecer justamente nesse sentido, tá? Daquela coisa instantânea, né? Percebam, instantâneo, tá? Então, por exemplo, quedas de nível, né? Pessoal que trabalha trabalha em altura, o risco que ele está atrelado ali é qual? É físico, é químico, é biológico, é ergonômico? Não. Aliás, pode até existir um risco ergonômico, um risco físico, mas o próprio risco da queda é um risco de quê, gente? É um risco de acidentes. Eu trabalhar com perfuro cortantes, né? Com elementos que possam me ferir, né? Possam ferir o meu dedo, me cortar, me perfurar, tá? Ou então perder um membro, alguma coisa do tipo. Aquilo ali é um risco de que aconteça um acidente, cortes e perfurações, tá bom? Então, isso daí não é bem o risco físico, tá? Isso é um risco de que aconteça algo instantâneo ali, que aconteça um acidente que vai causar alguma perda, né? Como já falamos em outro vídeo, né? Dessa questão das perdas pessoais dadas ao acidente, tá bom? Qualquer outra situação, certo? Que colocar o trabalhador em alguma situação de risco de acidente, seja ela qual for, e aí a gente pode devagar aqui pensando em qualquer uma delas, tá? Todas essas situações, por exemplo, a empresa não está dando a manutenção no teto e o teto está todo rachado, aquilo ali é o quê? É uma situação de risco de acidente, tá? Então existem várias situações, principalmente as situações de negligência da empresa ou até também as condições fora do padrão, dos atos fora do padrão do trabalhador que o colocam em riscos de acidentes, tá? Portanto, gente, o risco de acidente, ele normalmente está associado justamente a qualquer possibilidade que esse acidente aconteça, certo? Seja ele devido aos atos abaixo do padrão, seja ele devido às condições abaixo do padrão. A gente já discutiu muito essa questão do acidente na última aula, pois é. Então, na aula da semana passada, no caso, então a gente vai, inclusive, deixar esse vídeo um pouco mais curto, porque a gente já, inclusive, sabe todas as possibilidades, a gente já viu todas as possibilidades, tá? De que esses acidentes
como esses acidentes acontecem, com as consequências, né? Tudo que envolve os acidentes. O que é importante que vocês saibam é que existe também na classificação de riscos o risco do próprio acidente. Inclusive esse nome nem era risco de acidente, antigamente era riscos mecânicos, tá? Mas foi alterado para risco de acidente por quê? Porque justamente eram riscos de que acontecessem realmente acidentes com os trabalhadores, tá bom? Então, nessa parte de risco de acidentes, temos aqui recobrar nossa memória sobre as aulas da semana passada, tá bom? Então, vamos finalizando aqui todo esse assunto de riscos, falando sobre riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos, tá bom? Então, finalizamos aí as nossas videoaulas de riscos ocupacionais. Valeu!